Olá, sejam bem-vindos ao programa Direito em Pauta. Eu sou o professor Elton Kramer e no programa de hoje a gente vai discutir os efeitos dessa pandemia do Covid-19 nos contratos de aluguéis. Para o programa de hoje, nós temos como convidada a professora Valéria Gonçalves, a professora Valéria que é professora do curso de Direito da Unipar. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, para iniciar nosso programa, é notório, é fato notório, né, o problema, né, da pandemia e os efeitos que ela está gerando nos contratos de aluguéis, nos contratos em gerais. Existe alguma lei hoje que está prevendo essa renegociação, esses problemas? Estão sendo regulamentados? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite, professor, e dizer o seguinte: vamos contextualizar os contratos de locação. Primeiro, é bom destacar que eles não são uma relação de consumo, embora às vezes as pessoas tendem a tentar colocá-los como contratos de consumo, mas não são. O que rege o contrato de locação é a Lei 8.245 de 91, conhecida como Lei do Inquilinato. Só que ela rege os contratos de uma forma geral. Agora, com a pandemia, houve um projeto de lei 1179 que ele veio justamente para reger de forma transitória e emergencial as relações jurídicas de direito privado. E dentre o seu contexto estava a previsão no artigo 9º de impossibilitar de proibir as ações de despejo até o dia 30 de outubro, por falta de pagamento, justamente para evitar que as pessoas que se encontrassem em dificuldade, seja na locação comercial, seja na locação residencial, fossem despejadas justamente nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Esse projeto foi aprovado, só que quando ele foi à sanção presidencial, né, a lei foi para o presidente aprová-la, ele vetou, dentre outros artigos, esse artigo que tratava justamente da proibição do despejo. Então, hoje, de forma específica, transitória e emergencial, nós não temos nenhuma lei que trate do contrato de locação. Então, tudo será decidido ou de forma consensual entre as partes ou pelo Poder Judiciário, dentro daquilo que o juiz entender no caso concreto. Professor, até pode ser uma dúvida de quem esteja nos assistindo, essa situação da pandemia e essas mudanças na relação contratual, mais especificamente esse empecilho, né, no despejo até outubro, não gera uma insegurança jurídica? O que tanto o locador e locatário podem se preparar aí para dias difíceis, né? Como que vai ficar essa situação? Com certeza, professor. Eu entendo o seguinte, que uma lei que viesse a balizar, né, os critérios, né, em que situações que de repente poderia ser concedido um desconto ou eventualmente uma suspensão temporária de parte do pagamento do aluguel, principalmente nos contratos de locação comercial que foram diretamente afetados, né, pelos decretos estaduais e municipais que determinaram o fechamento durante períodos às vezes até longos em determinados estados, né, da federação. A existência de uma lei que justamente trouxesse critérios para que o juiz pudesse seguir seria totalmente assim, indicado, justamente porque evitaria aquela loteria jurídica de cada juiz decidindo de uma forma. Então gera uma insegurança jurídica tanto para o locador como para o locatário. Se ele for até o Poder Judiciário, qual será a decisão para aquele caso específico que está sendo analisado? Então realmente a falta de uma lei, né, de uma norma, nesse período eu entendo que vai prejudicar, né, e vai inflar o Poder Judiciário de ações e vai deixar os juízes numa situação, às vezes, delicada de ausência de critérios legais para aplicação. Em geral, assim, professora, os juízes estão afastando o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil dessa relação, ou eles estão sendo aplicados? O Código de Defesa do Consumidor eles estão afastando, né, justamente por entender que não é aplicado na relação entre locador e locatário. Entre a imobiliária e o locatário, né, e muitas vezes até entre o locador,
pode ser considerado uma relação de consumo, porque a imobiliária está ali para administrar justamente os bens, né, do locador. Agora, tem sido utilizado a lei do inquilinato e tem sido utilizado o Código Civil, principalmente para quando não há negociação entre locador e locatário, para se propor ações revisionais, né, no Poder Judiciário. Então, a ação revisional está sendo fundamentada por vários locadores e também locatários com base na teoria da imprevisão que nós temos hoje no Código Civil, que é a possibilidade de revisão dos contratos diante de fatos imprevisíveis e extraordinários. Nós falamos teoria da imprevisão, mas na verdade já foi positivado nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Mas é o que tem sido utilizado realmente como fundamento. Só que daí, só para você entender, alguns juízes acatam essa possibilidade de revisão com base nesses artigos e outros não, porque eles entendem que não seria o caso de se aplicar a revisão com esses fundamentos. Então, as divergências já começam até em qual fundamento legal para poder revisar e eventualmente suspender parte do da locação, né, dos aluguéis ou dar um desconto nos casos dos inquilinos que estão com problemas. E é um grande debate, até a gente verifica não só na área de direito civil, mas também na área de direito administrativo, a questão do reequilíbrio econômico, né? Todas essas decisões judiciais, ora entende que sim, ora que entende que não, né? E eu lembro até um famoso economista que falava que toda crise ele propicia uma mudança, né? Um novo cenário para o direito, né, professora? A professora entende que a fase pós-Covid, será que pode ser um novo cenário, uma mudança da reformulação das negociações imobiliárias? Com certeza. Nós vivemos num país onde nós judicializamos muito as coisas, né? Nós não temos uma cultura de negociação. Claro que a legislação tem incentivado, mas ainda culturalmente nós acabamos tendo uma dificuldade. Com a pandemia, se redescobriu, né, esta necessidade e importância de se negociar. Por quê? Nos contratos de locação, por exemplo, o que é o mais indicado? É a negociação, é locador e locatário sentarem e falarem, olha, o que nós podemos aqui, né, fazer neste contrato para que ele continue vigente, porque é do interesse tanto do locador como do locatário permanecer com o contrato, mas essas concessões mútuas que devem ser feitas, ninguém melhor do que as próprias partes para saber o que cada uma pode abrir mão. Como nós temos assim aquela tendência de que eu tenho que ganhar e o outro pode perder, isso é muito ruim nesse momento, porque ambos vão perder, né? Se o locador vai perder parte do aluguel ou vai dar um prazo maior para o inquilino pagar, por outro lado, aquele aluguel está mais oneroso para o inquilino, seja porque ele teve que permanecer fechado, se tratar de locação comercial, seja porque, se for residencial, muitas vezes ele perdeu o emprego, ele teve uma diminuição da renda, ele está com um contrato de trabalho suspenso ou em regime parcial. Então, essas dificuldades são para ambas as partes. E aí, se eles não sentarem para negociar e acabarem judicializando essa questão, com certeza a solução que for vir não vai agradar nem locador e nem locatário, porque realmente fica mais difícil para quem está de fora fazer essa análise. E é importante até, professora, essa questão da negociação, porque muitas pessoas, né, muitas famílias sobrevivem muitas vezes da renda do aluguel, né? Então essa negociação muitas vezes pode trazer, né, benefícios tanto para o locador, que precisa daquela renda, não perdendo o locatário, e o locatário que vai ter também um poder aquisitivo menor, né, frente a essa crise. Com certeza. Com relação à locação residencial, estudos mostram que 80% das locações residenciais é um único imóvel que aquele locador possui e está alocando. Então, a maioria, porque quem investe, não investe em locação residencial, investe em locação comercial, porque tem um retorno melhor e, enfim, são vários os fatores. Então, o desconto do aluguel, a suspensão do pagamento do aluguel na locação residencial, ela tem que olhar muito a situação do locador, porque muitas vezes é uma pessoa até idosa,
que utiliza aquela locação como complemento da sua renda, onde ele precisa pagar muitas vezes plano de saúde, comprar remédios, enfim. Aquele valor que vem daquele contrato de locação é extremamente importante para a sua subsistência. Por outro lado, nós temos um locatário que muitas vezes também está passando por dificuldades, perdeu o emprego, enfim. Só que a locação residencial, ele está fazendo um uso até maior, muitas vezes, do que fazia antes da pandemia. Porque às vezes tem pessoas que estão trabalhando em home office, tem pessoas que estão ali, né, utilizando de forma bem mais acentuada aquele imóvel do que antes da pandemia. Então é preciso que realmente se façam concessões mútuas, mas que não se prejudique de forma acentuada uma das partes, porque também senão não é uma solução adequada. Agora, na locação comercial já é uma outra situação, porque normalmente, às vezes, a situação do locador é uma empresa que investe só em empreendimentos dessa natureza, ou é um proprietário que possui vários imóveis, então é possível realmente fazer uma negociação de forma diversa daquela que ocorre no âmbito residencial. Quais seriam as dicas para essa renegociação? O que as partes devem trazer a debate, né, na mesa para negociação desses contratos? Ótimo, vamos lá. Então, acredito que a primeira coisa, se for uma procura pelo locatário, primeiro ele organizar as próprias finanças e realmente verificar se há necessidade ou não dele pedir um desconto do aluguel ou pedir um parcelamento para pagamento futuro, né, posterior, né, dessas parcelas, porque ele precisa analisar justamente as próprias finanças. Se ele verificar que sim, ele precisa, então é procurar o quanto antes o locador para negociar, de preferência antes mesmo do vencimento do aluguel, porque daí o locador estará mais aberto para essa negociação. E realmente colocar na mesa a sua situação, se ele é um locatário de uma residência, colocar a diminuição da sua renda ou o desemprego, mas de forma muito franca, muito aberta. Se for uma locação comercial, a mesma coisa. Se ele é uma empresa que ficou fechada, que teve perda do faturamento, que não é uma atividade essencial e, portanto, muitas vezes não pode, como uma academia ou um local de festas e eventos, enfim, e realmente abrir, né, a sua situação financeira para o locador e dizer, olha, a minha situação é essa e o que eu posso te propor é isso. E, de preferência, já dá propostas concretas para o locador e sempre mais de uma. Porque normalmente, como você dá assim, uma dupla possibilidade ou uma tripla possibilidade, a tendência é que a pessoa escolha uma delas, né? Então, assim, já dá realmente uma proposta concreta. Olha, eu preciso de um desconto menor, né, durante 2 meses e depois nós retomamos o valor normal do aluguel, ou eu preciso de um desconto maior, mas aí então, na verdade, eu vou efetuar o complemento desse desconto nas parcelas futuras do aluguel. Então, assim, já verificar, mas sempre é importante o locatário oferecer algo que ele efetivamente consiga cumprir. Porque não adianta nada ele fazer uma proposta que ele sabe que ele não vai, ou tem dúvida se ele vai conseguir cumpri-la. Então, por isso que ele precisa saber da sua condição financeira, né? E pelo menos para os próximos 2 a 3 meses, para poder ofertar algo de concreto para o locador, perdão. E depois, se as partes realmente acordarem, colocar isso, formalizar, né? E documentar, fazer um aditivo do contrato, ou pelo menos, se isso for algo mais difícil, nem que seja por e-mail ou mensagem por WhatsApp, mas deixar de forma bem clara o que eles combinaram, qual o período que eles combinaram, né, e os termos, para que efetivamente isso fique documentado e de forma clara, que não tenha dúvidas para nenhuma das partes. E claro, se implicar numa postergação do contrato para futuro, e houver um fiador, é sempre necessário e importante, né, a concordância do fiador quanto a esses termos, para que ele possa também estar vinculado a essas novas negociações. Eu acho que o grande princípio aí é a honestidade, né? As pessoas serem honestas, né? Dizerem, ó, não consigo pagar naquilo que a gente acordou, podemos acordar nesse sentido. E de repente até eu acredito que pode ser trocado isso através de serviços,
alguma coisa que agregue o imóvel? Será que poderia, professor, nesse sentido? Com certeza. Como nós estamos no âmbito da negociação, da autonomia privada, aquilo que for mais interessante para as partes. De repente, o imóvel está precisando de algumas melhorias. Então, algo que a princípio seria encargo do locador, o locatário pode assumir isso para ir fazendo de forma mais gradual. Enfim, a forma como eles vão negociar, eu acho que precisa haver essa honestidade e um intuito de colaboração mútua entre as partes, né? Então, essa empatia também de se colocar no lugar do outro e falar, olha, para ele também está difícil, então eu acredito que é a grande saída aí para essa situação que nós estamos vivenciando. Professora, uma dúvida que pode ser dos nossos telespectadores seria, se houver nessa negociação um acordo para rescisão no contrato, como que ficaria a multa nesse caso? Poderia ser renegociado também? Dentro da negociação é possível quase tudo. Então, se as partes negociarem e for do interesse do locatário devolver o imóvel, portanto rescindir o contrato, acredito que sim. Ainda mais se for um contrato de longa duração, né, superior a 30 meses, a própria lei já dispensa o valor da multa. Agora, se for um contrato mais recente, né, e houver esse mútuo entendimento para que seja dispensada parte da multa, porque daí a multa é proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, é claro que pode ser até dispensada se o locador entender que isso é possível, ou se de repente o locatário se propor a eventuais melhorias no imóvel em troca, né, justamente do abatimento da multa. Isso, no âmbito da negociação, é perfeitamente possível. Agora, se não houver negociação e isso for ser judicializado, aí vai depender muito da situação do contrato, do tempo que esse contrato foi cumprido efetivamente e as razões pelas quais o locatário quer devolver, quer rescindir esse imóvel, esse contrato. Até a professora salientou bastante a importância de se ter um contrato, né? Porque muitas negociações são feitas com aquele chamado fio do bigode, né? O acordo entre cavalheiros, mas muitas vezes algumas das partes podem ser desonestas, né? Alegar alguma situação que não foi acordada e a prova da outra parte seria o contrato, não é, professora? Exatamente. O contrato, ele pode ser a forma mais simples possível, pode ser formalizado, assim, realmente até de forma escrita, mas o importante é que fique ali convencionado, que fique formalizado o que as partes desejam. E a renegociação pode ser um excelente momento para aquelas pessoas que não têm um contrato por escrito já aproveitarem, né? O locador fala, então vamos aproveitar que nós estamos negociando e já vamos colocar aqui por escrito. Existe N modelos na internet que a pessoa pode, né, se valer nesse momento. Enfim, tem formulários prontos que você compra em livrarias. Então, realmente é uma oportunidade para se colocar. A gente que atua, né, na advocacia, é muito comum as pessoas chegarem e dizer, olha, a gente contratou, mas é verbal, né, não tem nada por escrito. E aí fica muito mais difícil, às vezes, se provar quais as condições, quais os termos, qual o prazo, o valor e tudo mais. Até, professora, para a gente esclarecer aos nossos telespectadores, esse contrato, ele precisa da presença de um advogado? É um contrato caro? A pessoa vai pagar dinheiro, precisa ir em cartório para fazer esse contrato? Não, não é um contrato difícil. Claro que se eu estou falando de um contrato de locação comercial, onde o valor de um contrato é um valor, né, o valor do aluguel é um valor acentuado, ele ser acompanhado por um advogado, principalmente para proteger o interesse das partes, né, seja do locador, seja do locatário, é muito interessante, porque com certeza será um contrato muito mais robusto, né? Muito mais fácil depois de ser discutido. Agora, se for um contrato de locação residencial, enfim, não precisa do acompanhamento de um advogado, pode ser feito diretamente pelas partes, pode realmente, às vezes se tiver alguma dúvida, pergunta para alguém que tem um pouco de esclarecimento, que já vai conseguir formalizar sem problema nenhum esse contrato. É muito bom para a gente esclarecer, né? Porque grande parte dos nossos telespectadores pode não ter esse conhecimento jurídico, né? Então ele já
tomam esse conhecimento de saber que podem pegar um contrato, não precisam gastar muito dinheiro para isso. É claro que seria ideal ter um advogado do lado para revisá-lo, para dar essa segurança. Mas mesmo se não tiver, é possível e é válido, né, esse contrato. Com certeza. Até para segurança é bom pegar sempre a assinatura de 2 testemunhas, justamente para que não haja dúvida das circunstâncias em que ele foi realizado. Mas isso também é uma coisa simples que não traz nenhuma dificuldade para as partes. Perfeito. Professora, e se a gente chegar num patamar ali, no momento, que não tiver mais como negociar, ou seja, uma situação assim de briga, alguma coisa que realmente não propicia essa negociação? O que é possível fazer diante dessa situação? Aí não resta outra alternativa a não ser mesmo buscar o Poder Judiciário. Se o locatário ele pretende, né, ainda prosseguir com aquele contrato, mas ele quer apenas uma revisão das suas condições, então ele vai buscar ali uma ação revisional, justamente, que é o que tem acontecido muito, né? Nós temos ali vários exemplos de ações pelo país inteiro, aonde, principalmente nos casos de locação comercial, se tem pedido em locações de lojas em shopping center, em aeroportos, onde houve uma queda muito acentuada, né, do movimento, até pelo fechamento obrigatório dessas lojas. Então, os inquilinos solicitando ali suspensão ou um parcelamento, um desconto durante esse período em que eles permaneceram fechados. Aí realmente a saída é judicializar, mas justamente como não tem uma lei específica para essa situação, dentro dos próprios tribunais, nós já temos algumas decisões que já foram objetos de recurso, os próprios desembargadores estão divergindo, né? Uns entendem que não é possível a suspensão, só é possível aí um eventual parcelamento para futuro dos valores desse aluguel, outros dão um desconto de 30%, outros já entendem que é possível um desconto de 50%, enfim, tem decisões para todos os sentidos. O que gera, como a gente já falou, aquela insegurança jurídica. Outra saída também, caso você queira efetuar o pagamento entendendo que ele vai ser efetuado de uma forma, caso o locador se recuse a receber, seria a consignação em pagamento, mas o que mais tem se visto mesmo é a ação revisional com pedido de tutela de urgência, justamente para tentar já, dentro do mesmo mês, já conseguir uma solução mais rápida, né, para essa solução. Para esse problema. O que a gente também entende que muitas vezes o pedido de tutela de urgência, onde não se abre a possibilidade do contraditório, também impede que o juiz dê uma solução adequada, porque muitas vezes ouvir a outra parte, saber da situação do locador é muito importante, porque como a gente já falou, no caso concreto, a condição econômica do locador, ela é muito importante para a solução que será dada pelo juiz. Perfeito, professora. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Agradeço sua presença aqui. O bate-papo foi muito importante, foi muito produtivo. Com certeza vai auxiliar grande parte dos nossos telespectadores que tenham problemas ou dúvidas sobre aluguéis. E ficamos até a próxima oportunidade para discutir mais temas no Direito em Pauta.